Olá, bem-vindos a essa aula 12, onde nós vamos ver algumas propriedades do produto vetorial. A primeira que nós vamos ver aqui, na verdade, é rever, é a anticomutatividade, e eu vou colocar ela aqui porque é importantíssima, apesar de já ter sido visto na aula passada. O produto vetorial de U por V é menos o produto vetorial de V por U. Como eu falei, essa é a anticomutatividade. O que eu não mencionei na aula passada, de propósito, inclusive para que se desse tempo de treinar a compreensão e o uso da regra da mão direita, era uma maneira alternativa de se calcular produto vetorial usando as coordenadas. Pode-se provar, embora não se exiba a prova aqui, que o produto vetorial entre dois vetores U e V pode ser obtido através dessa armação semelhante a um determinante. Aqui nós colocamos o versor I, aqui o versor J, aqui o versor K, aqui as coordenadas do vetor U, daquele que aparece primeiro, aqui as coordenadas do vetor V, o que aparece depois. Calculando isso como se fosse um determinante, e eu repito, como se fosse, porque não é determinante, uma vez que num determinante as entradas da matriz evidentemente têm de ser números. Isso aqui é apenas uma armação simbólica para lembrar que a coisa é feita exatamente como se tivéssemos um determinante aqui. Esse cálculo, portanto, nos fornecerá o seguinte: YUZV menos YVZU e mais XVZU menos XUZV J mais XUYV menos XVYU K. O vetor assim definido, cujas coordenadas são esta, esta e esta, cumpre, eu repito, as três condições definidoras de produto vetorial. Este vetor, de fato, é perpendicular a U e a V, simultaneamente. A norma desse vetor é numericamente igual à área do paralelogramo formado por esses dois. E U, V e U vetorial V formam nesta ordem, de fato, um triedro positivo. Isso é fácil verificar. As três condições são facilmente verificadas quando se tem este vetor aqui. Por outro lado, nós sabemos que não é nada fácil decorarmos essa posição das coordenadas aqui. Esta disposição é muito mais simples. É uma das justificativas, o motivo pelo qual colocamos esta disposição bem simétrica aqui, assemelhando-se a um determinante. Muito mais fácil, evidentemente, memorizarmos isso aqui, trabalho quase nulo, né? Do que memorizarmos isto. Esse, na verdade, é o único vetor que satisfaz aquelas três condições definidoras. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar o vetor 3, menos 1, 0, e o vetor V, 0, 1 e 2. Quem seria o produto vetorial de U por V? Muito bem, teremos de fazer esta armação, IJK. 3 menos 1, 0, 0, 1, 2. E usando os conhecimentos que você tem de determinante, escolhendo qual das maneiras de tirar o determinante você prefere, você no final das contas obterá menos 2i, menos 6j, mais 3k. Ou, em outras palavras, o vetor que eu vou chamar de w aqui, esse vetor aqui eu vou chamar de w, que vai ser escrito de outra forma, 2 menos 6 e 3.
Vamos verificar aqui apenas a primeira das condições, a perpendicularidade. Vamos tomar o produto interno do W com o U, ou do U com o W, tanto faz, porque o produto interno, ao contrário do vetorial, o produto interno ele é comutativo, né? Isso aqui vai ficar primeira vezes a primeira, que é menos 6, segunda vez a segunda, que dá 6, somado com 0 vezes 3, que é 0. Este produto interno deu 0, o que significa que esses vetores eles são perpendiculares. Vamos ver o produto interno do V com W. Primeira pela primeira, 0. Segunda pela segunda, menos 6. Terceira pela terceira, mais 6, 0 de fato. V de fato é perpendicular a W. Eu repito que no caso geral se consegue verificar através desta armação de determinante as três condições definidoras de produto vetorial. E, lembrando, elas unificam e dão justificativa àquela definição. Existe um único vetor que satisfaz simultaneamente aquelas três condições. De posse dessa maneira de calcular produtos vetoriais, nós conseguimos algumas coisas. Entre elas, calcular produtos vetoriais entre vetores simplesmente dispondo das coordenadas deles. Outra coisa é verificar outras propriedades. Vamos tomar um número real lambda e lembrar quem são as coordenadas aqui dos vetores. Aqui estou fixando simplesmente a notação que eu vou usar para verificar algumas propriedades, xv, yv, zv, né? Quem é lambda u? Lambda u nós sabemos calcular. É o lambda multiplicado em cada coordenada, né? Lambda xu, lambda yu, lambda zu. Quem é lambda u vetorial v? Vamos fazer pelo método que eu exibi há pouco. Isso é lambda xu, lambda yu, lambda zu, aqui é xv, yv e zv. Agora vamos lembrar de usar propriedades de determinante. Com esse lambda é um cara que está multiplicando todos os elementos, todas as entradas desta linha. Este lambda ele pode passar aqui para fora multiplicando este, digamos, determinante. Fica xu, yu, zu, xv, yv, zv. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é, portanto, lambda vezes o próprio produto vetorial, u por v. E fazendo exatamente a mesma coisa com o lambda aqui, ao lado do v, no lugar de ao lado do u, você também obterá isso aqui. Em suma, você estará obtendo uma propriedade aqui, pelo menos, muito semelhante àquela que nós verificamos para o produto interno, que é esta. A de que este lambda ele pode passear à vontade aí. Aqui fora, do lado do U ou do lado do V. Quando se tem à disposição esta ferramenta do cálculo de produtos vetoriais através do determinante, as propriedades vêm demonstradas de maneira praticamente imediata através das propriedades do determinante. Eu vou inserir aqui um outro vetor, eta. Isso aqui vai ser x eta, y eta e z eta. A pergunta é, quem é que seria o mais v vetorial eta? Isso aqui também fica fácil. O vetor u mais v, antes de fazermos qualquer cálculo, ele é xu mais xv, yu mais yv, isso nós sabemos fazer muito bem, né? Zu mais ev. Então nós temos condições de ver quem é esse produto vetorial aqui. Quem é
U mais V vetorial eta. De acordo com a disposição a nós apresentada, isso aqui vai ficar XU mais XV, YU mais YV, ZU mais EV, e aqui fica X eta, Y eta e Z eta. Novamente, propriedade de determinante, que diz para nós simplesmente que esse determinante ele pode ser decomposto em outros dois. XU, YU, ZU. Em parte foi por isso que eu pedi para que se fizesse uma bela revisão de determinante para que nós pudéssemos encarar melhor esta parte de produtos vetoriais. Só que o que está aqui, nós sabemos, é o produto de U por eta. E o que está aqui é o produto de V por eta. E o que foi, então, que nós provamos? Distributividade, né? Mais especificamente, nós acabamos de provar que U mais V vetorial eta é U vetorial eta mais V vetorial eta. São apenas duas propriedades novas que eu mostrei, são importantíssimas. É imperativo que se saiba que nós teremos sempre em mãos essas propriedades para serem usadas. E são elas que vão nos ajudar a resolver muitos problemas. Vamos observar o seguinte. No cálculo do produto vetorial, usando a teoria de determinantes, você pode lembrar aqui, por exemplo, que se você repete uma linha, se a segunda linha, por exemplo, é igual à terceira, o determinante é nulo. Isto se traduz no fato de que o produto vetorial entre qualquer vetor e ele mesmo é zero, é o vetor nulo. O mesmo acontece quando uma das linhas é múltipla da outra. Novamente, nós teremos o vetor nulo. Então, esta forma de calcular produto vetorial é interessante não apenas para deduzirmos propriedades de forma imediata, mas também para calcularmos efetivamente o produto vetorial em alguns casos. A anticomutatividade, por exemplo, é uma das mais simples que existe, porque se você troca duas linhas da matriz de lugar, por exemplo, a segunda linha vira a terceira e a terceira vira a segunda, você estará invertendo o sinal do determinante. Isso já é uma justificativa imediata para o fato de o produto vetorial ser anticomutativo.